Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Amém. Depois deste louvor, eu fiquei pensando, a palavra de hoje deveria ser sobre Elias e os 400 profetas, né, de Baal. Mas, amém. Deus tem falado conosco nesses últimos dias de uma forma muito peculiar, muito particular, né? E eu louvo a Deus por isso. Quando o evangelista Felipe me mandou uma mensagem essa semana, né, eu já estranhei. Falei, nossa, já vem. Faz tempo que ele não me manda uma mensagem. E aí ele perguntou se a gente está disponível. Eu falei que sim, né? E todas as vezes que nós dizemos sim para Deus, sim para a vontade do Senhor, as lutas elas vêm. E conosco não foi diferente nessa semana também. Uma semana bem difícil, né? Com muita prova, né? Eu estava até comentando com o Renato ali, com os meninos na porta, e ele falou, e aí a palavra? Eu falei, não, a palavra Deus ministrou, mas a prova veio primeiro, né? Então a gente teve um problema no encanamento do nosso vizinho, né? Ontem eu estava em casa e a minha esposa falou assim, olha, a gente podia trocar o piso dessa casa, né? Que é de madeira. E aí eu falei para ela, falei assim, vamos esperar mais um pouco, né? Então, acalma o seu coração. Vamos. Passou 2 horas, começou uma chuva, mas uma chuva muito forte. E aí começou a entrar água dentro de casa. Depois de 2 horas, quando eu olhei, o piso da minha casa estava lá fora, estava na rua já. Eu tinha tirado na mão. Eu até falei, não precisa nem chamar o pedreiro, só ele vir colocar agora. Mas em nenhum momento nós murmuramos, nós questionamos, nós perguntamos por que Deus disso, por que Deus aquilo, né? Simplesmente nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Porque nós sabemos, eu até falei pro Renato, você está dando risada? Eu falei sim, porque para a gente viver o novo de Deus, a gente precisa se desprender das coisas velhas. Então, eu creio que Deus tem preparado coisas novas todos os dias, né? E quando o evangelista me fez o convite, e ele falou que era a respeito do projeto que nós iniciamos lá com a pastora Gleice, dos pregadores, né? Então tem uma escala para os pregadores na sexta-feira. E eu lembrei daquela palavra que eu trouxe aquele dia, né? Que eu não consegui concluir. Estava um pouco nervoso, não estava totalmente entregue na presença do Senhor, e essa palavra ela ficou no meu coração depois daquele dia. Glória a Deus, né? E hoje é a oportunidade. Aleluia. Não por acaso, né? Sem saber, essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? Nós utilizamos esse versículo no nosso casamento, né? Inclusive hoje é aniversário de casamento, 10 anos. Eu gostaria de dizer para minha esposa que eu amo ela, que eu sou grato a Deus pela nossa família e por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Sem saber que hoje seria o dia, né? Mas Deus, Ele prepara todas as coisas, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim a palavra: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo,
que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? Esse texto da Bíblia é um dos menores, né? Tem outros menores, mas ele é muito curto. E ele é um texto diferente, né? A Bíblia fala que ele é um conto, é uma narrativa, que tem um começo, meio e fim, com uma dose de esperança, com uma pitada de drama e também com um final feliz, né? Então nós poderíamos pegar esse livro e adaptar para os dias de hoje, porque conta a história de uma família, né? E quando a Amanda abriu o culto dessa noite, ela falou a respeito da família e ela falou a respeito sobre a descendência de Davi, que é o que nós vamos ver nesse texto nesta noite. Esse texto ele é muito respeitado, admirado entre os judeus, porque é um conto que mostra e que revela a história de uma família de Judá que se mudou para Moabe, né? Na ocasião, eu me lembrei, até compartilhei da outra vez, do meu avô que já é falecido, né? Nós sentávamos para ouvir as histórias que ele contava, e a gente gostava de ouvir tudo que ele falava a respeito de como começou a nossa família, de aonde se deu a origem da nossa família, porque isso revela muito o que somos hoje, a respeito das nossas raízes. Então ele falava que ele nasceu no estado do Paraná, a minha avó também. Eles se casaram no Paraná, tinham uma pequena chácara, arrendaram terras vizinhas para trabalhar, ou seja, eles trabalhavam e tudo que eles produziam e vendiam daquelas terras, 60% era para os donos das terras e 40% era para eles. Ele sempre mencionava que era um lugar muito bom, muito gostoso de se viver, aonde ele tinha acesso a tudo, ao leite, ao queijo, à farinha, que eles mesmos faziam naquela época. Então era um lugar gostoso de se viver, aonde não faltava nada, né? Eu gosto do Salmo 23 que diz, na nossa tradução, o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Mas no hebraico, o sentido ele é diferente. O Senhor, Ele é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. É diferente. E é isso que ele falava para mim naquele tempo. Eu perguntava, mas então você está me falando que vocês não passavam necessidade, que não se sentia falta de nada? Ele falou assim, não, pelo contrário, era uma vida de muita luta, de muito trabalho. A gente trabalhava demais para comer, para dormir, para beber, mas em nenhum momento naquela época eu senti falta de alguma coisa na minha vida, nem tampouco a minha família. A Bíblia fala a respeito a história de um homem chamado Elimeleque, que é nascido em Belém de Judá. E esse homem tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e uma esposa chamada Noemi. A Bíblia fala, esse texto foi escrito num período onde havia muito problemas entre Israel e o povo Moabe, porque Israel já havia atacado as terras de Moabe diversas vezes, e Moabe o tempo todo tentava deturpar a verdadeira história do Deus Israel. Eles não acreditavam no Deus Israel, então eles tentavam dizer que o Deus deles era o verdadeiro Deus. Então Israel atacou Moabe durante algum tempo, e esse texto foi contado durante aquele período, né, que foi um período tenebroso, sangrento,
de desconfiança, aonde os dois povos viviam em pé de guerra. Só que naquela época Israel estava passando por um momento muito difícil, que era um momento de escassez, que era um momento que, como semelhante àquele momento que José revelou o sonho para Faraó: olha, 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita escassez. Israel viveu um período semelhante naquela época, onde não se tinha nada para comer, para beber, trabalho para fazer. Então aquele homem, como chefe de família, tomou uma decisão: vamos para Moabe. Moabe, embora seja uma terra vizinha e embora existam alguns conflitos, é uma terra de oportunidades. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses para nós homens, né? Nós precisamos tomar muito cuidado para onde nós estamos levando e direcionando a nossa família. Nós precisamos ter a certeza daquilo que Deus está falando conosco, como devemos fazer, como devemos agir, a hora que devemos avançar, a hora que devemos recuar, a hora que devemos esperar, a hora que devemos ouvir a voz de Deus nos dando uma direção. Elimeleque, ele teve uma boa intenção, assim como todo chefe de família ou toda mulher de família que cuida da sua família. No momento de dificuldade, no momento de aperto, a gente busca uma oportunidade. Para quê? Para o sustento, para o cuidado, para a provisão do nosso lar. Eu me lembro que nesse mesmo período do ano passado eu passei por uma situação semelhante. Eu estava alguns meses desempregado e estava batendo em algumas portas e nada dessa porta se abriu. E aí eu fiz um processo seletivo para trabalhar numa empresa em Brasília. E eu passei o Natal. No Natal eu tive o retorno. Inclusive eu fiz a última entrevista na véspera do Natal, foi dia 24. E aí o cara fez a proposta, eu fiquei pensando. Financeiramente era muito bom, né? E eu falei: meu Deus, eu preciso trabalhar. Lorena está com 6 anos, a Thalita está grávida das meninas, e o nosso dinheiro ele já está acabando. Então eu pensei simplesmente na provisão. Eu tive um pensamento racional, que não é errado, mas que não está certo. Por quê? Porque eu não ouvi Deus falar comigo para mim ir ou para mim ficar. Deus não falou nada para mim. Por quê? Porque eu não busquei a Ele, eu não consultei a Deus, e eu tomei a decisão de ir. Passados-se 2 dias, eu já cheguei e vi que não era o meu lugar. A minha esposa passando mal, minha filha me ligava chorando todo dia. E as promessas que fizeram para mim naquela oportunidade não eram verdadeiras, né? Eu cheguei lá, era uma coisa totalmente diferente. Então, o pouco de dinheiro que eu tinha quando eu fui para Brasília, eu voltei menos. Voltei no negativo. Eu não estava no negativo, mas para aquela viagem eu voltei até negativo. Então, eu como homem, como chefe da minha casa, eu tive uma atitude racional, mas eu não consultei a Deus. Então eu gostaria de dizer para você, homem, sempre que você for tomar uma decisão, procure ouvir a voz de Deus. Elimeleque, ele teve as melhores das intenções quando ele decidiu partir para Moabe junto com a sua família, em busca de oportunidades, em busca de um respiro financeiro, em busca de uma provisão, em busca de algo novo para a vida dele. Quando o ano começa, nós fazemos vários planos e planejamos várias coisas, criamos muitas expectativas para aquele ano, mas esquecemos do principal. Senhor, esses planos estão alinhados com os seus planos? Senhor, quais são os seus planos para a minha vida? Elimeleque não consultou a Deus. E a Bíblia fala que Elimeleque, ao ir para aquela cidade,
ele quebrou um princípio que está escrito lá em Levítico, que diz a respeito do relacionamento entre o povo de Israel e o povo de Moabe. A Bíblia fala que Malom e Quilion, eles se casaram com mulheres moabitas, e passados-se 10 anos de casamento, né? A Bíblia fala que é o esposo de Ruth, ele faleceu. Então faleceu Elimeleque, faleceu os seus 2 filhos. Então Noemi se viu em Moabe, numa terra estranha, viúva e órfã dos seus 2 filhos, sem os seus 2 filhos. Por quê? Porque Elimeleque não entendeu que aquela atitude estaria quebrando um princípio que Deus já havia determinado para o povo de Israel, que estava recomendando a não se relacionar com mulheres da terra de Moabe. Existem vários princípios na Bíblia, e nós temos quebrado alguns deles. E graças a Deus pela sua misericórdia, isso ainda não custou a minha vida, não custou a sua vida, não custou a vida da sua família, mas tem custado a sua vida espiritual, talvez. Elimeleque, ele teve uma boa intenção, mas sem a direção de Deus. É o que nós dizemos, né? De boas intenções, o inferno ele está cheio. E é verdade, porque não adianta nós termos somente boas intenções, mas sim fazermos aquilo ou tomarmos uma decisão pautado no que diz a palavra de Deus. Elimeleque tomou uma decisão sem consultar a Deus, sem pedir uma direção para Deus, e isso trouxe uma grande consequência. A Bíblia fala que Noemi passou uma grande dificuldade numa terra vizinha, sem seus familiares, sem apoio, e chegou a um ponto que ela falou para suas noras, falou: vocês precisam voltar para sua família, vocês são novas, vocês podem casar novamente. Olha, eu já sou muito velha, eu não tenho mais condições de gerar filhos, e não há tempo suficiente para que esses filhos cresçam e se casem com vocês. Então ela liberou. E todas as vezes que Noemi estava ali com as suas noras, ela falava a respeito da história da sua família, que é o que eu compartilhei aqui no começo. Então Noemi, ela cresceu ouvindo e vivenciando histórias sobre o Deus de Israel, e ela compartilhava com elas: olha, lá em Israel existe um Deus todo-poderoso que tirou o povo do Egito. Lá em Israel existe um Deus todo-poderoso que abriu o mar vermelho. Lá em Israel existe um Deus todo-poderoso que, quando o povo estava no deserto, ele colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo, e de dia uma nuvem de glória para que aquele povo não fosse queimado pelo sol. Imagine você crescer ouvindo essa história e vivenciando tudo aquilo. Ela sentiu, ela viu tudo aquilo, mas as suas noras não. Então nesse momento ela falou para elas: vocês precisam voltar para sua família, vocês precisam escrever a sua própria história, porque a minha história já acabou, eu estou fadado ao fracasso, meu esposo faleceu, meus filhos morreram, e o Senhor me tornou amarga. É aí que vem o texto da Bíblia, Ruth 1, 16 e 17. Noemi fala para ela: não insistas para que te deixe, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo, ele é o meu povo. Ruth, ela demonstra para Noemi que a mudança, ela não vem por meio do sangue, porque nós estamos falando do Antigo Testamento, e ela não vem por meio do nascimento, mas ela vem pela mudança no nosso comportamento, nas nossas atitudes. A atitude que Ruth teve para com Noemi demonstrou o amor de Deus, sem ela perceber. O próprio Deus estava trabalhando na vida de Ruth, sem que Ruth conhecesse a Deus ao falar essas palavras. Ou seja, mais um parênteses, as nossas
atitudes, elas demonstram mais a respeito do nosso Deus do que as nossas palavras. Nós sabemos muito bem, e isso é dito por qualquer pessoa que está começando a falar: olha, eu gostaria de ser um ótimo pregador, eu gostaria de ser um ótimo preletor. E eu ouvi isso de uma pessoa que eu tenho uma admiração, e ela falou para mim: antes de você querer ser tudo isso, a sua vida tem que falar primeiro. O seu comportamento fala primeiro, as suas palavras vão ser só consequências. Então a Ruth demonstrou para Noemi, através das atitudes, alguns princípios: lealdade, devoção, empatia, amor ao próximo, sem que esse próximo tenha algo para te oferecer. Aleluia. Que é o mais difícil nos dias de hoje. As pessoas estão muito interessadas naquilo que nós podemos oferecer, material, físico, sabe? Não é isso que Deus nos ensina na palavra dele, né? E essa atitude foi uma atitude do quê? Obediência. Ruth demonstrou para Noemi outro princípio: obediência. Ela falou assim: não, eu vou com você. Mas olha, parafraseando, olha, mas Ruth, lá eu não tenho nada também. Eu tenho alguns parentes, mas para uma viúva é muito difícil. Se nos dias atuais é difícil, imagine naquela época, devido ao preconceito, à discriminação. Dificilmente essa mulher ela vai se casar novamente. Dificilmente vai ter alguém para sustentá-la, porque naquela época esse era o papel da mulher. Era auxiliadora, aquela que cuida do lar, aquela que cuida dos filhos, que educa os filhos. E ela não tinha mais nada disso, né? E Ruth decidiu ir com ela, né? Essa história ela mostra um pouco da transformação, né, de Noemi, que ela começa a sair do desespero para viver uma virada na vida dela, né? Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Obrigada, Jesus. A Bíblia fala que elas partiram para Belém de Judá, né? Depois de toda uma tragédia decorrente da consequência de uma atitude que foi tomada sem a direção de Deus, né? Por isso que o povo de Deus ele ama demais essa história, porque ela traz detalhes, ela traz riquezas de detalhes na sua narrativa. Ela traz um drama de uma história real. E nós vivenciamos muitas histórias semelhantes a essa nos dias de hoje, de tragédia, de famílias dizimadas, de famílias que acabaram, né? E chegando lá em Belém, Ruth demonstra para Noemi outro princípio, que é de ser a provedora da vida de Noemi, sem que Noemi oferecesse nada para ela. Ela se dispôs a trabalhar para ajudar a sustentar Noemi. Por quê? Porque ela acreditou nas histórias que Noemi contou para ela sobre o Deus de Israel, o Deus da provisão, o Deus que não perde uma batalha, um Deus que é vivo, que é poderoso, que cuida, que zela, que nos livra. Ela acreditou nessas histórias. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, nós falamos muito sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o que Ele pode fazer, mas em alguns momentos nós não levamos isso para dentro de nós como uma verdade absoluta. Nós não levamos para dentro de nós isso como uma verdade que muda o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso andar, o nosso falar, o nosso se relacionar.
a nossa devoção para com Deus, nós falamos muito, mas isso não, em algum momento, não é verdadeiro o suficiente para que eu viva essa transformação. Ruth viveu essa transformação simplesmente por ouvir a respeito de Deus, ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ela retorna para Belém e ela vai trabalhar no campo, nos campos de milho, e ela vai ali ajudar, trabalhando para sustentar ali Noemi. Então ela começa a trabalhar, e naquela época, quando você colhia os feixes, as pessoas que eram uma espécie de terceirizado, eles ficavam com as migalhas, os pequenos grãos que caíam. E toda vez que acabava uma colheita do dia, Ruth ainda ia lá, recolhia tudo, levava para casa para ajudar Noemi. A Bíblia fala que ali havia um homem que era parente da família de Elimeleque, que era Boaz, E a Bíblia fala que Boaz se interessou por Ruth em um dado momento, porque os seus funcionários falavam muito bem a respeito dela, que ela era zelosa, que ela cuidava, que ela estava fazendo aquilo para sustentar a sua sogra. Só que na tradição judaica, existia um princípio que assim, ela teria que casar com um membro mais próximo da família, e não era Boaz, existia um outro homem. E aí ela reivindicou isso, e esse homem não quis abrir mão das suas terras, das suas riquezas, das suas posses, e abriu mão. E a Bíblia fala que Deus começa a mudar a história de Ruth. Aleluia. E Ruth se casa ali com Boaz. Glória a Deus. Belém significa casa do pão. Ruth voltou para Noemi, para a casa do pão. Aleluia. E eu gostaria de dizer para você nessa noite que, independente da situação, independente de como começou o seu ano, se ele começou bem, se ele começou mal, se você está pessimista, se você está temeroso com o seu ano, não saia de Belém. Permaneça na posição, continue na posição. Como eu disse aqui no domingo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha o alimento, ainda que não tenha a provisão, não saia da terra do pão, não saia de Belém, não saia da presença de Deus. Por mais que as coisas não estejam da forma que você gostaria, que seu esposo estivesse aqui, que aquela porta de emprego estivesse aberta, que aquele projeto que você fez em 2021 não aconteceu, não saia da terra do pão, porque Deus está cuidando de você, Deus está olhando para você, Deus está preparando para você um caminho, e não é o caminho que você acha que é o caminho certo, mas é o caminho dele, é o caminho verdadeiro, é o caminho que vai levar você para o propósito de Deus, e não vai trazer condenação para a sua vida ou para a sua família. Permaneça na presença de Deus. Não saia da terra do pão sem que Deus peça para você sair. Continue marchando. Se posicione no lugar que Deus te colocou, que Ele vai te honrar. Elimeleque tomou uma atitude, e essa atitude trouxe condenação para sua família. Então você, servo de Deus, tome muito cuidado com as decisões e para onde você está levando a sua família. Porque essa decisão pode trazer condenação, não só sobre você, mas sobre os seus, sobre aqueles que cercam você. Você pode ter as melhores das intenções, mas elas não são suficientes se Deus não estiver com você. A Bíblia fala que Davi, em tudo, ele falava com Deus. Por isso que ele é um homem reconhecido segundo o coração de Deus. Em todo tipo de batalha, Davi consultava a Deus e falava: Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for, eu não vou. Ah, só tem 10 amalequitas e o exército é de 10.000. Não, Senhor, eu não vou.
Ele entendia esse princípio, que ele só tomava uma decisão, que ele só dava um passo se Deus falasse sim, se Deus mostrasse. A Bíblia fala que Ruth, é tão profundo isso, irmãos, que Ruth, mesmo sendo uma mulher moabita, ao se casar com Boaz, ela deu à luz a um filho, e esse filho se chamava Obed, e esse filho era pai de Jessé, e Jessé era pai de Davi, e Jesus é da linhagem de Davi. Inclusive, quando se fala da linhagem de Jesus, ela começa subindo, Davi, Ruth, Boaz. O que isso significa para mim e para você? Nós temos uma essência, nós temos uma identidade, nós fazemos parte desta linhagem. Nós fomos chamados como filhos de Deus, e nós temos essa oportunidade de chamado de Pai. E o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite é a respeito da sua origem. Você foi formado na presença dele. Você foi formado por ele. Essa vida que você tem hoje é por ele e é para ele. Ruth, sem entender, ela fazia parte de uma linhagem do mestre, do nosso rei, fazia parte da linhagem do Filho de Deus. Você faz parte dessa linhagem. Você é um povo adquirido, comprado, remido. Você é aquilo que Deus chama de sacerdócio real. Você faz parte disso. Então não saia de Belém, não saia da sua posição por conta do momento de escassez. Não saia da sua posição porque as coisas ainda não estão dando certo, porque elas vão dar certo. Se Deus mandar você sair, você sai, mas se Ele não mandar ou não falar nada, continua na posição que Ele determinou. Não saia da casa do pão. A casa do pão nunca deixou de produzir pão. Ou seja, Deus nunca deixou de nos abençoar. Deus nunca deixou de prover para nós. Deus nunca nos desamparou. Nunca. No meu momento de maior dificuldade, eu não senti falta de nada. Deus, Ele foi provendo as coisas. Quando acabava uma, começava outra. Acabava outra, falava, já ficava pensando, daqui uns dias já não tem mais, daqui 2 dias. Aí Deus ia lá, naquele mesmo dia Ele mandava a sua provisão. Elimeleque não teve paciência de entender que aquele momento era um momento de permanecer. Elimeleque não teve discernimento, porque ele pensou racionalmente. Eu sei que está difícil, que as contas não param de chegar, que as situações ruins estão batendo na nossa porta. Eu falo isso porque tenho vivido dias difíceis também, né? Muitos sabem. Minhas filhas ficaram 12 dias internadas, a gente passou o Natal no hospital. Aconteceu essa situação, tem acontecido outras, mas Deus tem dado paz em meio a tudo isso, em meio à adversidade, em meio à dificuldade. Deus tem dado paz, e é essa paz que Ele quer dar para você nessa noite. Não faça como Elimeleque, permaneça, continue acreditando, continue confiando que Deus tem cuidado, que Ele está cuidando, que Ele tem o melhor para a sua família. Para encerrar essa mensagem, eu gostaria de dizer algo para os homens e algo para as mulheres. Você, homem, não seja como Elimeleque.
Consulte a Deus. Aleluia, Jesus. Leve a sua família para a direção de Deus, para o caminho que o Senhor tem para a sua família. E você, mulher, seja como Ruth. Não é no muito falar, mas sim nas atitudes. Aleluia. As atitudes, elas podem mudar o cenário, elas podem mudar uma situação, sem que você diga uma palavra. Sem que você diga uma palavra. Sabe aquela pessoa que está esperando você revidar? Não revide. Aleluia. Simplesmente diga: Deus está no controle, Deus está cuidando. Isso coopera para que Deus nos aperfeiçoe. Eu creio que esse cenário vai mudar, que essa situação ela é transitória. Aleluia. Sabedoria. Ruth demonstrou muita sabedoria, muita lealdade, muita devoção, muito companheirismo com alguém que não tinha nada para oferecer para ela, mas ela demonstrou. Aleluia. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu vou sentir falta. Glória a Deus. Creia que esse pastor, ele está cuidando de você. Como meu avô disse no final, da conversa, embora seja um tempo que nós batalhamos muito e lutamos para sobreviver, eu me arrependo de ter vendido essas terras e vindo aqui para São Paulo. E eu falei, por quê? Porque por mais dificuldade que eu passasse, ou a minha família e os meus filhos, que nós passamos ali naquele lugar, era o nosso lugar de origem, era a nossa raiz. Irmãos, o seu lugar de origem, a sua raiz, está em Deus. E por mais dificuldade que você passe, vale a pena permanecer na presença de Glória a Deus. Deus. Amém? Se levante nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Comece a orar. Fale com Deus a respeito dos seus planos. E pergunte para Ele também quais são os planos dele para a sua vida, para esse ano, aonde Ele quer te levar. Sabe, peça para Deus te fortalecer aí em Belém. Peça para Deus fortalecer a sua família em Belém. Por mais que Belém não tenha o pão nesse momento, por mais que a provisão ela esteja faltando nesse momento, fale com Deus. Ele quer ouvir de você nessa noite, né? Ele quer acolher tudo aquilo que você tem para colocar na presença dele, sobre as suas ansiedades, sobre os seus medos, sobre os seus sonhos que você tem para sua família, sobre aquilo que você tem planejado para esse ano. O ano está começando e a Bíblia fala: cabe ao homem fazer planos, e nós devemos fazer planos na presença de Deus, mas o executar, a forma que vai acontecer, depende dele, depende exclusivamente de Deus. Mas o nosso Deus não é um Deus que taxativo. Não, Ele quer ouvir da gente o que a gente quer, o que a gente espera, aonde nós queremos chegar. Peça para Deus alinhar os planos, a vontade dEle na nossa vida. De nada tenho falta.
Santo de Deus, Espírito Santo de verdade, Pai, está aqui a tua igreja, Senhor, a tua igreja que está de pé, Senhor. Pai, essa palavra que foi ministrada, que ela possa ser enraizada nos nossos corações, enraizada, Senhor, na nossa mente, ó Pai, que daqui hoje venha sair muita mudança, Pai, de comportamento nas nossas vidas, muita mudança, Senhor, de caráter, de atitude, em nome de Jesus. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor não se despede de mão vazia a ninguém, o Senhor não deve nada a ninguém, Pai, e eu peço, Senhor, estenda a mão para o teu povo, aquele que está orando, aquele que está clamando. A tua palavra me diz: se eu jejuar, se eu orar, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu fugir da aparência do mal, o